Você é concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso, este site que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e de raciocínio lógico, e na aula de hoje nós vamos falar sobre logaritmos, também um assunto muito recorrente aí, cobrado por diversas bancas, e um assunto que de certa forma, exige aí um grau de conhecimento considerável, né? O estudo dos logaritmos é um estudo relativamente complexo. Não que ele seja difícil, mas ele tem um seu grau de complexidade. Obviamente, na medida que você deter alguns pré-requisitos, tais como conhecimento da potência, propriedades da radiciação e já ter estudado o nosso módulo de equação exponencial, tudo se torna um pouco mais fácil, ok? Mas se você ainda não detém tanto conhecimento assim, também pode ficar tranquilo que nós vamos tentar ser o mais sucinto possível, bem claro na explicação, pausado, para que você consiga acompanhar e compreender esse assunto. Beleza? Vem comigo então, vamos estudar logaritmos, galera. Bom, o que é o logaritmo, professor? Que bicho que é esse, né? Bom, na aula de hoje a gente vai dar aí a definição de logaritmos, né? Nós vamos falar da condição de existência de um logaritmo. Nós vamos falar das propriedades logarítmicas, vamos ver como que se resolve equações logarítmicas e, obviamente, fazer aí alguns exercícios envolvendo esse assunto. Beleza, galera? Então, vamos lá, iniciando aí falando sobre logaritmos. A definição que nós temos é o seguinte: o logaritmo, em tese, ele é uma operação inversa da equação exponencial. Assim como a adição é o inverso da multiplicação, ou da subtração, a multiplicação é o inverso da divisão, o logaritmo é o inverso da equação exponencial. Então, são dois assuntos que um depende do outro. O conhecimento de um está no conhecimento do outro também, está fundamentado no conhecimento do outro. Por isso que a gente diz que é uma operação inversa. No estudo nosso de equação exponencial, nós vimos que equação exponencial é uma equação onde a variável aparece no expoente. E o logaritmo vai ser exatamente esse expoente. Então, quando eu tenho dois números reais, A e B números reais, com A diferente de 1, se eu tenho A elevado a x igual a B, nós dizemos que x é o logaritmo de B na base A, ok? Então, x é o valor que está no expoente. Por isso que eu disse que logaritmo é o valor que se encontra no expoente. Simbolicamente, nós representamos assim: log de B na base A igual a x, ok? E aí, daqui a pouco a gente vai ver como que se aplica a definição de um logaritmo e a gente vai entender que partindo dessa simbologia, nós chegamos nessa representação de A elevado a x igual a B, ok? Por quê? Porque é assim que nós definimos um logaritmo. Log de B na base A igual a x, isso quer dizer que esse cara que está aqui embaixo, que é o A, elevado a x, que é esse valor depois da igualdade, vai ser igual a B. Se log de B na base A é igual a x, é porque A elevado a x é igual a B. E aí nós dizemos que logaritmo é o expoente ao qual eu tenho que elevar o A para que ele seja igual ao B. Beleza? Bom, conhecendo um logaritmo, vamos conhecer agora como que é fundamentado um logaritmo, desde a sua simbologia de abreviação, assim como cada termo que contém o logaritmo. Bom, vamos começar falando dessa abreviação log. Então, o que é o log? Log é a abreviação da palavra logaritmo. Para que a gente não precise estar toda vez escrevendo logaritmo, 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 a gente representa somente por log. Então, a palavra log
faz referência ao logaritmo de forma abreviada. Depois, o A. O A é o elemento que se encontra bem na parte inferior da simbologia log. O número que está localizado ali no lugar daquele A é chamado de base do logaritmo. Então, tá aqui, ó, esse termo A é chamado de base, beleza? Galera, eu quero chamar a atenção de vocês que não é para você memorizar A, B, não. Observe só a posição que ele ocupa. Ele ocupa esta posição aqui. Então, o número que está nesta posição representa a base do logaritmo, beleza? Depois eu tenho o B. Aonde está o B? O B está aqui, ó, nesta posição. Log de alguma coisa. Esse alguma coisa é o B. O B é chamado de logaritmando. Então, eu tenho aqui, ó, o B é chamado de logaritmando e seu valor aparece antes da igualdade. Obviamente, eu vou ter log de alguma coisa numa determinada base, ok? Então, log de alguma coisa, esse alguma coisa é o logaritmando, beleza? E por último, nós temos o x, que efetivamente é o logaritmo, né? E a ideia está sempre associada à questão do expoente, conforme eu relatei no início da aula, beleza? Como que eu faço a leitura disso aqui? Log de b na base a igual a x, beleza? Bom, agora que nós já sabemos o que é um logaritmo, agora vamos verificar a condição de existência de um logaritmo. Galera, não é só o fato de eu representar um logaritmo, é que essa representação vai ser verdadeira. Nós temos situações em que o logaritmo não vai ter existência. Então, para que o logaritmo exista, tem que ser respeitado alguns quesitos. Quais são esses quesitos? Não são todos os números que existe logaritmo dele. Tem alguns números que possuem, outros números que não possuem. Então, para nós dizermos se o logaritmo existe ou não existe, vai depender de qual é o valor que está localizado na base e quais são os valores que estão localizados no logaritmando, ok? A existência do logaritmo está atrelada aos valores do logaritmando e aos valores da base, ok? Então, vamos ver agora o que pode e o que não pode estar presente num logaritmo. Vem comigo. Vamos começar falando do logaritmando, ou seja, do B. Lembram? Log de B, B é o logaritmando. O que não pode acontecer com esse valor, galera? O logaritmando, ele tem que ser sempre maior que zero. Quando eu digo que ele tem que ser maior que zero, quer dizer que ele não pode ser nem zero. E o fato de nós dizermos que um determinado valor tem que ser maior que zero, isso implica em quê? Implica que, se ele é maior que zero, então, obviamente, ele terá que ser um valor positivo, ok? Eu digo que algo é maior que zero para garantir a positividade dele. Então, não admite no logaritmando nenhum valor negativo e muito menos igual a zero. Tem que ser positivo e maior que zero. Beleza? Bom, isso é com relação ao logaritmando. E com relação ao A, lembram do A? O A representa a base de um logaritmo. O que não pode acontecer na base? A base também não pode ser negativa. Fora de cogitação, não pode ser negativa. E uma outra coisa que a base não pode ser é igual a 1. Então, com relação à base, tem duas observações a serem feitas. Ela não pode ser igual a 1, tá? E ela tem que ser maior que 0. Aí se diz, professor, pode ser um número entre 0 e 1? Pode. Sendo maior que 0 e diferente de 1, beleza, qualquer um. Professor, e no logaritmando pode ser 1? No logaritmando pode. Logaritmando pode ser qualquer valor, desde que seja maior que 0. Só na base que nós temos essa observação. Ela tem que ser maior que 0 e tem que ser diferente de 1. Tranquilo? Beleza. Agora que nós já estamos por dentro da condição de existência, vamos mostrar para vocês por que não pode desobedecer esses critérios que foram estabelecidos. Bom,
Eu vou pegar alguns exemplos aqui, log de menos 4, depois log de 8 na base menos 2, log de 0, log de 6 na base 1, log de 2 na base 0. Vamos lá? Olha só, por que que isso aqui não vai existir? Porque log de menos 4 na base 2 é igual a x. Qual é a definição de logaritmo? A definição de logaritmo rege que, se eu pegar o elemento da base e a base elevar a esse valor que está depois da igualdade, que é o logaritmo, o resultado disso tem que dar o que está aqui no logaritmando. Em outras palavras, 2 elevado a x tem que ser igual a menos 4. Galera, isso aqui é uma situação impossível de acontecer. Por quê? Porque eu tenho uma base positiva. Nunca vai existir um valor ao qual eu possa elevar o 2 e ele vai dar menos 4. Por mais que o x seja negativo, isso não vai fazer com que a minha base seja negativa. Tá? Então é impossível de resolver situações desse tipo. Por isso que ser negativo no logaritmando é impossível de resolver. Depois, log de 8 na base menos 2. Olha só, de acordo com a definição, nós temos que log de menos 2 elevado a x vai ser igual a 8. Olha aqui, ó, menos 2 elevado a x é igual a 8. Galera, também é impossível de resolver isso. Por que que é impossível? Porque eu tenho um 8 positivo e eu tenho um menos 2 negativo. Aqui a base negativa. O que que eu sei das regras de potência? Se a minha base é negativa, o resultado da potência, se for par o expoente, vai ser positivo. Se for ímpar, conserva o sinal da base. O 2, para poder dar 8, tem que estar elevado à terceira potência. Aí eu digo para vocês, 3 é par ou é ímpar? Professor, 3 é ímpar. Se é ímpar, conserva o sinal da base. Então, nunca vai dar 8 positivo, vai dar 8 negativo. Então, é impossível de resolver. Uma outra situação, se o logaritmando for 0, por que que não pode, professor? Porque eu tenho que 7 elevado a x tem que ser 0. Não vai existir nenhum valor ao qual eu possa elevar o 7 e ele vai ser 0. Mesmo que o expoente seja 0, não vai dar 0, porque de acordo com as propriedades da potência, todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, nunca esse cara vai dar 0. Por isso, impossível de ser resolvido. Uma outra situação é quando a base é 1. Nós vimos que a base tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Professor, por que que não pode ser 1 a base? Porque de acordo com o conceito de logaritmo, eu tenho que pegar a base, elevar a logaritmo e ser igual a logaritmando. Então, 1 elevado a x tem que ser igual a 6. Galera, isto é impossível. Por quê? Porque nós sabemos, de acordo com as regras da potenciação, que 1 elevado a qualquer valor vai ser sempre 1. 1 elevado a 10 é 1, 1 elevado a 1000 é 1, 1 elevado a 1 milhão é 1 também. Então, nunca esse 1 vai virar 6. Portanto, é impossível de ser resolvido. E, por fim, se a base for 0, partindo do conceito, 0 elevado a x igual a 2, isso nunca vai acontecer. Por quê? Porque o 0 elevado a qualquer expoente sempre é 0. Então, nunca ele vai se tornar um 2. Portanto, se a base for 0, nula, é impossível de resolvermos o logaritmo. Tranquilo? Belezinha? Entendeu a condição de existência? Aí você diz para mim, professor, eu tenho sempre que verificar a condição de existência na hora de resolver um logaritmo? Obviamente que sim, galera. Tem que verificar a condição de existência. Sempre que nós encontrarmos uma resposta, eu tenho que julgar essa resposta. O que é julgar essa resposta? É verificar se aquele valor que nós encontramos satisfaz a condição de existência. Se satisfazer a condição de existência, beleza, aquele valor vai ser admitido como verdadeiro. Se não satisfazer, eu tenho que descartar. Beleza? Bom, já sabemos o que é logaritmo e quais são os critérios para que o logaritmo exista. Olha só,
vamos ver alguns exemplos para nós analisarmos a condição de existência. Se eu tenho log de 2x menos 6 na base 4, esse logaritmo ele só vai existir, olha só, na onde que está o x? Na base ou no logaritmando? Professor, está no logaritmando. O que eu sei a respeito do logaritmando? O logaritmando tem que ser maior que zero, ok? Então, eu tenho que 2x menos 6 tem que ser maior que zero, 2x tem que ser maior que 6, x tem que ser maior que 6 dividido por 2, portanto, x tem que ser maior que 3. Então, qual deve ser o valor de x para que este logaritmo exista? X tem que ser maior que 3. Belezinha? Então, tá aí. Isso é verificar a condição de existência. É isso que você tem que fazer na hora que você encontrar uma solução para uma determinada equação logarítmica. Um outro exemplo. Determine o valor de x, para que o logaritmo exista. Então, a primeira coisa que você tem que preocupar é o seguinte: o x está onde? Está na base ou no logaritmando? No exemplo anterior, ele estava no logaritmando. E agora? Está na base, professor. Se o x está na base, então são duas coisas que eu tenho que observar. Primeiro, a base tem que ser maior que zero. Beleza, vamos lá? 3x menos 9 maior que zero. 3x maior que 9, está negativo, vai para o outro lado positivo. O 3 a gente passa dividindo, portanto, x tem que ser maior que 3. Beleza, essa aqui é uma resposta. Agora, eu tenho que fazer outra análise. Porque na base, não é só ser maior que 0, também não pode ser 1. Então, tem que ser diferente de 1. Vou pegar aqui 3x menos 9, diferente de 1. O menos 9 vai para o outro lado, vai positivo, mais 9. Conclusão, quem é x? 10 dividido por 3. Pronto. Então, qual seria a resposta? X tem que ser maior que 3 e x tem que ser diferente de 10 sobre 3. Essa é a resposta que satisfaz este logaritmo aqui. Ok? Beleza, galera? Vamos lá? Olha só. Bom, nós vamos agora verificar, aplicar o conceito de logaritmo para que a gente entenda o processo de como que a gente vai ter que... quais são os recursos que nós vamos usar na hora de resolver uma equação logarítmica, na hora de resolver uma expressão. Só que nós vamos partir do princípio que a condição de existência satisfaz, beleza? Então, vamos lá. Alguns exemplos. O objetivo aqui qual é, professor? O objetivo é encontrar o valor de x. Então, eu tenho log de 16 na base 2 igual a x. Qual é o processo para que eu resolva um logaritmo? Veja bem, resolver um logaritmo é encontrar a variável presente. A variável está representada por uma letra. No nosso caso, a letra x. Então, a definição de logaritmo diz o seguinte: a base elevado ao logaritmo é igual ao logaritmando. Acompanhe comigo aqui. A base elevado ao logaritmo é igual ao logaritmando. Então, 2 elevado a x igual a 16. Vou resolver. 2 elevado a x igual a 16. Galera, a partir do momento que você aplicou a definição de logaritmo, daqui para frente... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar a nossa super proposta pedagógica para quem vai fazer o concurso do Detran Pará 2018-2019. Edital publicado, edital na praça, agora é hora de se preparar, agora é hora de ficar competitivo. E eu garanto para você que o nosso curso aqui da Lá Concurso é uma super preparação. Se você cumprir
todas as nossas orientações pedagógicas, você pode ter certeza absoluta que você, lá no dia da prova, você vai ficar muito competitivo. Nós temos aqui 2 cursos, né, para o concurso do Detran. O primeiro para o cargo de agente de fiscalização para o trânsito e o segundo para o agente de educação para o trânsito. Ambos os cursos, é isso mesmo, custa apenas 10 parcelas de R$ 25. É o menor e o melhor custo-benefício da internet. Pode ter certeza que um curso desse vai ser o seu um dos melhores investimentos da sua vida. Porque se você cumprir as nossas orientações do Personal Coach, você pode ter certeza que você vai ficar competitivo. O Personal Coach é o quê? É o estudo regime de metas. Então, todos os dias você vai ter uma meta de estudos e se você cumprir essa meta, se você estiver lá num quadro de medalhas, você tem uma referência para isso, você vai ficar competitivo. Professor, quantas turmas nós teremos? Nós já tivemos 2 turmas pré-edital para o Detran, temos uma turma pós-edital, a turma 1, pós-edital, está prevista a turma 2, pós-edital, e mais uma turma de reta final aí. Nós queremos atender a galera do Detran Pará, né? Professor, quando que é a prova? Dia 10/2. Dá para estudar? Com certeza, né? Professor, isso aqui é o quê? Isso aqui, esse vídeo que eu passei para vocês, são aulas demonstrativas que nós colocamos aí no YouTube para que você aí avalie a qualidade do nosso curso. Mas, muito mais, o melhor, a cereja do bolo está dentro do site, pode ter certeza disso. Ah, professor, tem demonstração? Tem, né? Nós temos a possibilidade aí de você fazer um curso grátis de 7 dias na Lá Concurso, sem pagar nada para você conhecer a nossa metodologia. Para isso, você tem que seguir os seguintes passos. Primeiro, se inscrever no canal, né? Curtir a nossa página, dar uma curtidinha no nosso vídeo lá, clicar no link da descrição do vídeo e, finalmente, depois você vai ter que fazer um pequeno cadastro, claro, né? E utilizar o código aí Detran Pará, que você vai ter a possibilidade de fazer um curso grátis aqui na Lá Concursos. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês. Um forte abraço, fique... Clique lá